Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai iniciar a nossa terceira etapa, tá? Já estamos chegando na nossa reta final do semestre, né? E aí, a gente inicia hoje com a matéria sobre o lucro arbitrado, tá? A gente já viu Simples Nacional, lucro presumido, lucro real trimestral e anual. E aí, hoje a gente inicia a nossa matéria para a V3, tá? Que trata do lucro arbitrado, tá? Assim como o lucro presumido, o lucro real, o lucro arbitrado também é um regime de tributação do imposto de renda e da contribuição social. Então, a gente vai estudar o lucro arbitrado e, em seguida, nas próximas aulas, nós estudaremos o PIS e COFINS, tá? A gente não vai mais... o lucro arbitrado é o último regime de tributação que a gente vai ver do imposto de renda e da contribuição social, e, em seguida, a gente vai estudar PIS e COFINS, né? PIS e COFINS cumulativo e o não cumulativo. E aí a gente encerra toda a matéria, né, da disciplina de contabilidade e gestão de tributos federais, né? E aí, não sei qual dia a nossa prova está marcada, mas eu acredito que seja lá para o início de dezembro, tá? Então, a gente tem aí o mês de novembro, né, o restinho do mês de novembro, para essas duas matérias que, na verdade, acaba sendo três, porque é PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo, né? Mas é tudo PIS e COFINS. Então, essas são as matérias que a gente vai ver até o final de novembro para a nossa AV3, tá? Eu ainda não disponibilizei esses slides aí, esse material em PowerPoint no AVA, mas assim que acabar a aula, eu já disponibilizo para vocês, tá? Então, como eu falei, o lucro arbitrado, ele é um regime de tributação, tá? É um regime de tributação para cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Regime de tributação, assim como o lucro presumido, e a gente já viu, né, o lucro presumido, o lucro real, seja ele trimestral ou anual, o lucro arbitrado, ele também é um regime de tributação para cálculo desses dois impostos, né? O Simples Nacional, ele também é utilizado para cálculo do imposto de renda e contribuição social, mas não somente os dois, né? Tem outros impostos aí envolvidos, tá? Então, nós já vimos o Simples, o lucro presumido, o lucro real, e aí, a partir de hoje, a gente vai estudar o lucro arbitrado, tá? Então, afinal, o que é o lucro arbitrado? Ele é um regime de apuração da base de cálculo do imposto de renda, né, do imposto de renda e da contribuição social, que é utilizada pela autoridade tributária ou pelo contribuinte, tá? Então, quando é que vai ser aplicado esse regime de tributação, esse lucro arbitrado? Ele pode ser aplicado pela autoridade tributária, né? A gente vai ver em quais situações esse regime de tributação é aplicado pela autoridade tributária ou pelo próprio contribuinte, tá? O contribuinte, ele pode optar por esse regime de tributação. Não é comum, tá? A gente não é comum ver o contribuinte optar por esse regime de tributação, mas, assim como o lucro presumido, o lucro real, o lucro arbitrado, ele também ele pode ser opção, né, pode ser optado pelo contribuinte. Quando é que ele é aplicável pela autoridade tributária, né? E aí ele não é uma opção, a autoridade tributária vai lá e aplica, ó, o imposto de renda e a contribuição social deverão ser calculados com base no lucro arbitrado. Quando é que a autoridade tributária
exige isso? Quando a pessoa jurídica se enquadrar nas hipóteses previstas, expressas, no artigo 226 da Instrução Normativa 1700 de 2017, que regulamenta a Lei 12.973 de 2014. Quais são essas hipóteses, né? Quais são as hipóteses que fazem com que a autoridade tributária exija que o contribuinte calcule o imposto de renda e a contribuição social com base no lucro arbitrado? Quando esse contribuinte tiver uma escrituração imprestável. O que a gente considera como, o que é que a autoridade tributária considera como uma escrituração imprestável? Quando essa escrituração revelar indícios de fraude, erro, vícios ou deficiências, tá? Então, só um instantinho. Então, quando houver, né, indícios de fraude, de erro, vícios ou deficiências, a autoridade tributária, ela pode, gente, tem que parar aqui para poder aceitar as pessoas que estão entrando, só um instante. Então, a escrituração for considerada imprestável pela autoridade tributária, ela pode exigir que o imposto de renda e a contribuição social desse contribuinte sejam calculados com base no lucro arbitrado. Também quando, pela não apresentação de livros comerciais e fiscais, né, no caso do lucro presumido, quando não for apresentado o livro caixa, pela não apresentação do livro razão, quando esse contribuinte não escriturar ou não apresentar os livros ou registros auxiliares que tratam o artigo 177 da Lei 6.404, né, de 1976, aqueles livros que são obrigatórios, ainda, né, quando o contribuinte optar indevidamente pelo lucro presumido, né, quando, por exemplo, ele é obrigado a tributar pelo lucro real, e aí ele faz a opção indevidamente pelo lucro presumido. Então, a autoridade tributária, ela pode exigir que os impostos sejam calculados pelo lucro arbitrado. Ou ainda, quando o contribuinte deixar de escriturar a ECF, né, que é a escrituração contábil fiscal. Ele deixou de escriturar, a autoridade tributária não tem as informações, né, porque todas as informações, elas são verificadas pela autoridade tributária hoje, todas as informações fiscais, né, elas são verificadas pela autoridade tributária através da ECF, né, que é a escrituração contábil fiscal, e aí, se o contribuinte for obrigado a escriturar a ECF, né, essa obrigação acessória, ela for obrigada e ela deixar de escriturar, aí a autoridade tributária pode exigir o cálculo dos impostos pelo regime de tributação lucro arbitrado. Então, escrituração imprestável, não apresentação de livros comerciais e fiscais, não apresentação do livro razão, deixar de escriturar ou de apresentar os livros ou registros auxiliares que são exigidos pelo artigo 67 da Lei 6.404, quando fizer uma opção indevida pelo lucro presumido, ou ainda quando deixar de escriturar a ECF, ele é aplicável, né, o lucro arbitrado vai ser aplicado pela autoridade tributária quando essa pessoa jurídica, quando o contribuinte se enquadrar em alguma dessas hipóteses, tá? Desde que verificadas as circunstâncias já expressas e conhecida a receita bruta, é permitido o arbitramento por iniciativa do contribuinte. Então, essas opções, né, essas hipóteses, elas podem, ela vai ser aplicada, o lucro arbitrado, ele vai ser aplicado pela autoridade tributária quando houver
esses acontecimentos aqui, né? Quando a pessoa jurídica se enquadrar em alguma dessas hipóteses. Agora, se for conhecida a receita bruta, né? Se houver, se verificadas essas circunstâncias, né? Que foram relatadas, e a receita bruta for conhecida, aí é permitido o arbitramento por iniciativa do contribuinte, tá? Então, para que esse arbitramento seja de iniciativa do contribuinte, é necessário que se conheça a receita bruta, tá? Para se aplicar o lucro arbitrado, é necessário que o contribuinte, no mínimo, se conheça a receita bruta, né? Se ele se enquadrar em alguma dessas hipóteses e tenha conhecimento, né, da sua receita bruta, porque, assim, se ele tiver uma escrituração imprestável, pode ser que a sua receita bruta não evidencie a realidade, né, que ele não conheça a sua receita bruta. Então, só vai ser permitido para o contribuinte fazer essa opção se ele conhecer a sua receita bruta, né? Porque pode ser, existe casos que o contribuinte, por não ter a sua escrituração organizada, não fazer a sua escrituração corretamente, ele não tem conhecimento dessa receita bruta. Então, ele não vai, provavelmente, ele não consiga arbitrar, né? Mas acontecendo alguma dessas hipóteses, né, onde essas hipóteses estão previstas na instrução normativa, a autoridade tributária, ela pode aplicar a arbitrariedade ao contribuinte, né, pode aplicar a arbitrariedade a essa pessoa jurídica, tá? O lucro arbitrado, ele é uma medida extrema, tá? Porque o contribuinte, ele pode optar pelo lucro presumido, nós vimos quem pode optar pelo lucro presumido, tá? A gente já viu os contribuintes que são obrigados a tributar o imposto de renda e a contribuição social com base no lucro real, tá? A gente viu tudo isso. No caso do lucro arbitrado, ele é uma medida extrema. E quando essa medida extrema, né, se o lucro arbitrado ele for adotado pelo fisco, face às inconsistências verificadas em fiscalizações, porque vão ser, o arbitramento ele vai ser exigido pela autoridade tributária após uma fiscalização, né, porque todas essas situações, né, essas hipóteses, para serem identificadas pela autoridade tributária, vão ser mediante uma fiscalização. Então, após uma fiscalização, forem verificadas essas inconsistências, aí o fisco, né, a autoridade tributária, ela pode tomar essa medida extrema. A sua imposição ocorrerá mediante auto de infração. Então, primeiro acontece a fiscalização. Se forem comprovadas, né, se essas inconsistências forem verificadas e forem comprovadas, o fisco, a autoridade tributária, lavrará um auto de infração, tá? O auto de infração vai ser lavrado pela autoridade tributária, né, de ofício, e aí, se adotado pelo contribuinte, será exercido nos trimestres em que se mostrem presentes as circunstâncias que o permitem, tá? Então, vai primeiro haver uma fiscalização por parte do fisco. Essa fiscalização, se forem comprovadas, né, essas inconsistências, a autoridade tributária irá lavrar um auto de infração. Então, lavrando um auto de infração, ele vai ter que utilizar o regime de tributação, lucro arbitrado, nos trimestres, né, no trimestre ou nos trimestres em que se mostrem presentes essas circunstâncias, tá? Então, foi verificado essas inconsistências no segundo, terceiro trimestre, por exemplo, foi lavrado o auto pela autoridade tributária, então, nesses trimestres em que houve inconsistência, vai ter que ser aplicado o lucro arbitrado. Pelo contribuinte, né, que é o autoarbitramento, é só se ele conhecer a sua receita bruta, né? Se ele tiver conhecimento da receita bruta, então ele pode auto-arbitrar.
né, se tiver alguma daquelas circunstâncias, daquelas hipóteses expressas e tiver o conhecimento da receita bruta, então pode acontecer aí o auto-arbitramento. Assim como o lucro presumido e o lucro real, o período de apuração do lucro arbitrado também vai ser trimestral, tá? Encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, tá? De cada ano calendário. Então, tanto na hipótese de autoarbitramento, né, que o contribuinte ele vai fazer esse arbitramento, mas aí ele tem que conhecer a sua receita bruta, ou então quando for por exigência do fisco, por meio de uma fiscalização, de um auto lavrado, né? O contribuinte poderá ter exercido a opção pelo lucro presumido ou real e passar a adotar o lucro arbitrado. Então, ele tem conhecimento da sua receita bruta e tem consciência plena daquelas hipóteses, né? Então, ele pode passar, embora ele tenha exercido a opção pelo lucro presumido ou pelo lucro real, ele pode passar a adotar o lucro arbitrado. Passadas as condições que impuseram o arbitramento, ele poderá voltar tanto ao lucro real quanto ao presumido no mesmo ano calendário, tá? Então, se ele observou aquelas situações expressas e resolveu auto-arbitrar-se, ele, ele pode, né, naquele trimestre, nos trimestres em que ocorreram aquelas situações, ele pode optar pelo lucro arbitrado. Passaram essas condições que impuseram o arbitramento, ele pode voltar ao lucro real ou lucro presumido, dependendo do regime de tributação anteriormente utilizado, ele pode voltar no mesmo ano calendário, tá? Não precisa esperar o ano calendário seguinte para poder voltar ao regime de tributação anterior. Ele pode voltar no mesmo ano calendário. Ressalte-se que a opção pelo arbitramento é sempre uma medida extrema, seja da autoridade fiscal, seja do contribuinte, não é? Porque é uma medida extrema porque quando é adotado pela autoridade fiscal é porque foi comprovada alguma daquelas inconsistências mencionadas, né? Então, foi realizada uma fiscalização, comprovou-se, né, verificou-se as inconsistências e foram comprovadas, né, essas inconsistências foram comprovadas, lavrou-se o auto, né, pelo fisco, pela autoridade tributária, e aí o contribuinte terá que calcular o seu imposto de renda e a contribuição social com base no lucro arbitrado. Por isso que se diz que é uma medida extrema, ou mesmo quando ele faz, o próprio contribuinte faz a opção, porque ele está lá colocando a sua cara a tapa, está dizendo, ó, minha escrituração é imprestável, não está sendo feita corretamente, ou não está sendo, os livros exigidos não estão sendo emitidos, ou ainda a ECF não está sendo gerada, né, a ECF não está sendo escriturada, né, a escrituração contábil fiscal não está sendo realizada, gerada, nem apresentada ao fisco, então ele está lá mostrando, né, o erro que foi cometido, os erros que foram cometidos, por isso que se diz que o lucro arbitrado é sempre uma medida extrema, seja por opção do contribuinte, ou seja, por uma exigência do fisco, tá? Quais são as hipóteses de arbitramento previstas no artigo 602 do Regulamento do Imposto de Renda de 2018? São mencionadas aqui oito hipóteses de arbitramento previstas em lei, né? Quais são elas? A escrituração é que estiver obrigado o contribuinte a revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, ou determinar o lucro real. Então, ele é obrigado a escriturar e foi identificado indícios de fraudes, ou mesmo contiver vícios ou erros, né, ele é uma hipótese de arbitramento prevista em lei. Ou ainda, quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos de escrituração comercial e fiscal, ou deixar de apresentar o livro caixa, no qual deverá estar
escriturada toda a movimentação financeira, inclusive bancária, quando optar pelo lucro presumido e não mantiver a escrituração contábil regular, porque se optar pelo lucro presumido, vai ter que ter uma escrituração contábil regular, porque a gente viu que precisa, no mínimo, da receita bruta, das deduções a essa receita bruta, para se aplicar o percentual de presunção. Depois, as demais receitas, elas vão ter que ser as demais receitas, elas vão ter que ser, ai meu Deus, fugiu a palavra, elas vão ser adicionadas, né, integralmente à base de cálculo, né, elas vão compor integralmente a base de cálculo, então, no mínimo, essas contas, elas vão ter que ser escrituradas para para o contribuinte optar pelo lucro arbitrado. No mínimo, essas contas terão que ter. Então, se ele não mantiver uma escrituração contábil regular e optar indevidamente pelo lucro presumido, essa é também uma das hipóteses de arbitramento, né? Lá naquele primeiro slide em que se falou quando o contribuinte deixar de escriturar a ECF, porque a ECF ela é uma escrituração contábil fiscal, onde tem todas aquelas adições e exclusões que a gente viu quando o contribuinte é obrigado ao lucro real, né? Mas a escrituração contábil digital, a ECD, que nós vimos também que é uma obrigação acessória exigida pelo fisco, ele também vai ter que elaborar a ECD, né? Porque na ECD vão ter todos os lançamentos, livro diário, toda a movimentação da empresa, tá? Então, além da escrituração contábil fiscal, da SCF, também o contribuinte vai ter que, se a autoridade tributária exigir, também apresentar a ECD, que é a escrituração contábil digital. Quando o contribuinte optar indevidamente pelo lucro presumido, né, como a gente viu, quando ele deixar de escriturar e apurar o lucro da sua atividade quando estiver relacionado à pessoa jurídica estrangeira, tá, domiciliado no exterior, e aí ele não mantiver uma escrituração organizada disso, ele também pode ser uma hipótese de arbitramento prevista em lei. Quando o contribuinte não mantiver em boa ordem, segundo as normas contábeis recomendadas, livro-razão ou fichas utilizadas para resumir, totalizar por conta ou subconta os lançamentos efetuados no livro diário, que é isso aqui, como eu falei, né? No caso, hoje, é a ECD, a obrigação acessória, que o contribuinte ele tem que, anualmente, através do SPED contábil, apresentar ao fisco, é a ECD, que é a escrituração contábil digital. A escrituração contábil digital, ela deve ser apresentada através do SPED contábil à Receita Federal até o último dia útil do mês de maio de cada ano, né? Eu acho que eu falei para vocês, quando a gente tratou do lucro real, sobre essas obrigações acessórias, né? E a gente viu que nesse ano, no ano de 2020, por conta da pandemia, a ECD, Escrituração Contábil Digital, ela foi obrigada a ser apresentada à Receita Federal, através do SPED contábil, até o último dia útil do mês de julho, né? Ela foi prorrogada por causa da pandemia, né? Mas normalmente, nos anos anteriores, até o último dia útil do mês de maio, a escrituração contábil digital, os contribuintes tinham que disponibilizar para a Receita Federal, né? Até o último dia útil do mês de maio. Outra hipótese de arbitramento é quando o contribuinte não mantiver a escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal, nos casos em que o mesmo se encontra obrigado ao lucro real, né? A gente viu lá no caso, quando o contribuinte é obrigado ao lucro real, aí ele tem que elaborar a ECF, tá? Ela tem que escriturar e apresentar ao fisco a ECF, que na ECF vão ser apresentadas as adições e exclusões, é o que a gente conhece LALU, né? O livro de apuração do lucro real. O contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os livros ou registros auxiliares, de que trata o parágrafo 2º, do artigo 177 da Lei 6.404 e da Lei 1.598 de 77, né?
do decreto-lei. Ou ainda quando o contribuinte deixar de escriturar ou não apresentar à autoridade tributária a escrituração contábil fiscal, também é uma hipótese de arbitramento prevista em lei, tá? E aí o contribuinte vai lá, como foi visto, fiscaliza, foram verificadas essas inconsistências e comprovadas, ele lavra um auto de infração e, por meio desse auto, o contribuinte ele vai ser obrigado a tributar o imposto de renda e a contribuição social com base no lucro arbitrado e nos trimestres em que foram verificadas essas inconsistências. E aí, o cálculo, né? A base de cálculo. Nós vimos as hipóteses, né? O contribuinte que é obrigado a utilizar esse regime de tributação, né? Essa medida extrema. E aí, agora a gente vai ver como é que é feito esse cálculo, né? Essa situação, a base de cálculo, ela vai ser, essa situação que eu vou mostrar agora para vocês, é quando for conhecida a receita bruta, né? Quando o contribuinte, no mínimo, ele conhecer a sua receita bruta, né? Ele tiver conhecimento da receita bruta, aí ele vai poder utilizar essa forma essa base de cálculo, né? Como é que é feito isso? A primeira parte, a gente vai ter duas partes, né? A primeira parte vai ser aplicado um percentual variável sobre a receita bruta. Que percentual é esse? São os mesmos percentuais aplicáveis no lucro presumido. Então, a gente viu lá que no lucro presumido, para o cálculo do imposto de renda, para a revenda de combustíveis, por exemplo, era 1,6%. Para outras empresas comerciais, 8%, e assim variava de acordo com a atividade. Então, para o cálculo no lucro arbitrado, os percentuais vão ser os mesmos percentuais que são aplicados no lucro presumido, né, aplicáveis ao lucro presumido, só que acrescidos de 20%. Então, vocês vão lá, volta lá para o lucro presumido, para os percentuais que são aplicáveis ao lucro presumido, vão partir desses percentuais, só que vocês irão acrescentar 20% a esse percentual. E a segunda parte, o que é? Nós iremos adicionar as demais receitas e ganhos de capital. Todas aquelas receitas que eram adicionadas, no caso do lucro presumido, essas mesmas receitas, essas demais receitas e os ganhos de capital vão ser adicionados aí integralmente, tá? Na primeira parte, a gente vai aplicar o percentual, vai aplicar o percentual acrescida de 20%. Na segunda parte, a gente vai adicionar todas as receitas, né, as demais receitas integralmente, as demais receitas e o ganho de capital integralmente. Aí integralmente, a gente chega à base de cálculo. A essa base de cálculo vão ser aplicados os mesmos percentuais, né, de imposto de renda e contribuição social. Imposto de renda 15%, se houver adicional, aplica-se também, e a contribuição social, 9%. Então, a receita bruta é aquela mesma que a gente já estudou, lá no caso do lucro presumido, né? É aquela definida pelo artigo 208 do Regulamento do Imposto de Renda, auferida no período de apuração, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos. Então, mesma coisinha do lucro presumido, mesma coisa, a gente vai partir da receita bruta, né? Aquela receita, a mesma receita bruta definida para o lucro presumido, né? Que é a receita bruta deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos. Então, a essa receita bruta não devem ser computadas as vendas canceladas, porque a gente vai partir de uma receita bruta e vai deduzir as vendas canceladas. Também iremos deduzir os descontos incondicionais concedidos, né? Parte da receita bruta, menos vendas canceladas, menos descontos incondicionais concedidos,
e menos o IPI e o ICMS, substituição tributária. Os outros impostos, eles integram a receita bruta para fins de determinação da base de cálculo. A gente só vai deduzir da receita bruta os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou contratante, dos quais o vendedor dos bens ou prestador de serviço seja mera depositário. Que impostos são esses? IPI e o ICMS devido por substituição tributária. Então, são somente esses dois impostos que serão deduzidos da receita bruta. O ICMS das operações normais, ele integra a receita bruta para fins de determinação da base de cálculo, assim como os outros impostos PIS e COFINS, tá? Eles também irão integrar. O que é que a gente vai deduzir da receita bruta? Somente as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o IPI e o ICMS devido por substituição tributária. Os outros, eles vão integrar a receita bruta para fins de determinação da base de cálculo. Ok, gente, até então. Alguma dúvida até aqui? Ok, então vamos lá, continuando. Então, até então, a única novidade em relação ao lucro presumido é que aos percentuais que já são conhecidos, né, os percentuais, os mesmos percentuais que são aplicáveis ao lucro presumido, vão ser acrescidos 20% a esses percentuais, né? Vai ser acrescido 20% a esses percentuais. É a única novidade, porque. E as hipóteses, né? Prevista para o lucro arbitrado. Mas o raciocínio do cálculo do imposto de renda e da contribuição social, tendo como base base de cálculo lucro arbitrado, é o mesmo raciocínio do lucro presumido. O que é que integra, né? Quais são as receitas integrantes da base de cálculo? Os ganhos de capital, tá? O ganho de capital, qual é um exemplo? É o ganho na alienação de bens do ativo imobilizado, né? Ele vai ser adicionado. E as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pela receita bruta, aí eles deverão ser adicionados. Os rendimentos de aplicações financeiras somente serão acrescidos à base de cálculo quando for efetivado o resgate, né? Só vai ser acrescido quando houver resgate. Então, se houver rendimento de aplicação financeira, eles só vão ser acrescidos à base de cálculo quando efetivado o resgate. Aí se acresce a base de cálculo, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, tá? Para que a gente possa evidenciar aqui como é o cálculo do lucro arbitrário. Então, nós falamos no cálculo do imposto de renda, mas eu coloquei também aqui um exemplo com a contribuição social, lembrando que o 20%, esse percentual de 20%, ele só vai ser acrescido à base de cálculo do imposto de renda, tá? Aos percentuais, não é nem a base de cálculo, aos percentuais do imposto de renda, tá? Da contribuição social, não. São os mesmos percentuais do lucro presumido, 12% para 12% para venda, né? Venda de mercadorias, e 32% venda de mercadorias ou produtos, tá? E 32% para prestação de serviços. Então, vão ser o mesmo para a contribuição social, os mesmos percentuais para venda e prestação de serviços, e não vai ser acrescentado nada a esses percentuais. O 20%, o acréscimo de 20% aos percentuais, somente no caso do imposto de renda. Tá? Então, ó, coloquei aqui um exemplo de uma revenda de combustível, de um posto de gasolina, onde esse posto de gasolina revende combustível, revende mercadorias e tem também a prestação de serviço de lavagem e ainda de mais receitas, tá? Então, coloquei aqui bem completo
o exemplo, para que a gente possa analisar aqui todos os percentuais e a base de cálculo, né? Então, vamos lá. Esse posto, o posto de gasolina, ele foi fiscalizado por uma autoridade tributária e verificou se alguma daquelas inconsistências, né, aquelas hipóteses previstas pela legislação tributária. E aí foi o lucro arbitrado, né, e o que é que foi determinado? Que nos trimestres em que foram verificadas essas inconsistências, que fosse aplicado o regime de tributação lucro arbitrado, que o imposto de renda e a contribuição social fosse calculado com base no lucro arbitrado. Então, vamos lá. Em março, ela teve uma revenda de combustível de 1 milhão, né, o posto de gasolina teve uma revenda de combustível de 1 milhão, revenda de mercadorias no valor de 100 mil, serviços de lavagem 10 mil e de mais receitas 1.000. Com base nos percentuais que são definidos pela Receita Federal, nós sabemos que revenda de combustível, o percentual é 1,6%, revenda de mercadorias 8%, serviços de lavagem 32%. As demais receitas, elas vão ser adicionadas integralmente, então a gente não tem aqui percentual aplicável às demais receitas. Então, só que nós não iremos aplicar 1,6% sobre 1 milhão. O que é que a gente vai aplicar? Qual é o percentual que vai ser aplicado? 1,92%, que é o quê? 1,6 mais 20%. 1,6 mais 20%, vou só calcular aqui, peraí, só um instantinho. É 1,92%, eu quero saber só quanto é 20% de 1,6. 1,6 vezes 20% é 0,32, tá? Oi? Alguém falou? Não, eu ia falar um valor, professora. Ah, tá. Pronto. Por isso que nós vamos ter aí o percentual de 1,92%. Então, 1,6 mais 20%, 1,92%. Então, ao invés de ser 16, vai ser 16 mil, 19.200, né? Porque a gente vai ter que aplicar o percentual de 1,92% sobre 1 milhão, 19.200 é a base. No caso da contribuição social, não tem acréscimo, o percentual de venda de mercadorias ou produtos para a contribuição social é 12%, então, como eu falei, não vai ser acrescido nada. No caso da revenda de mercadorias, é 8%, o percentual de presunção do imposto de renda, mais 20%, 9,6%. Então, 100 mil vezes 9,6, 9.600. Contribuição social não muda nada, 12 mil. 12% de 100 mil, 12 mil. Serviços de lavagem, 32% mais 20%, 38,40% sobre 10 mil, que foi a receita de serviços de lavagem no mês de março. A base, 3.840. No caso da contribuição social, é 32% sobre os 10 mil, 3.200. As demais receitas, 100%, porque elas são adicionadas integralmente. Então, no caso, a base de cálculo para o imposto de renda, né, o lucro arbitrado para se calcular um imposto de renda é 33.640, o lucro arbitrado. E a contribuição social, 136.200, tá? O imposto de renda devido é 15% aplicado sobre esse lucro arbitrado, né? Que o lucro arbitrado nada mais é que a base de cálculo, né? Base de cálculo do imposto de renda. Então, a gente vai aplicar 15% sobre os 33.640, 5.046. E os 9% da contribuição social, 12 mil sobre a base, né? Que é 136.200, aplicando-se o 9%, nós vamos ter aí, para o posto de gasolina, o posto oriental, uma contribuição social devida no valor de R$ 12.258. Então, observem que o lucro arbitrado,
mesmo raciocínio do lucro presumido. O único detalhe é que deverá ser acrescido 20% somente no caso do imposto de renda. Contribuição social, nós só temos 2 percentuais, 12% para venda de mercadorias ou produtos, 32% para prestação de serviço, não vai ser acrescido nada, e as demais receitas, elas vão ser adicionadas na sua totalidade. Então, não há muita diferença do que vocês já conhecem, que é o lucro presumido, tá? Eu coloquei aqui uns 2 slides com os novos percentuais, né, baseados num acréscimo de 20%, tá? Então, a partir dos percentuais que são aplicáveis no caso do lucro presumido, e a eles eu já acrescentei os 20%, e aí eu já coloquei aqui para vocês, nesses 2 slides, esses percentuais, tá? Já com esses percentuais que estão aqui identificados, já com acréscimo de 20%. Lembrando que isso é apenas para o imposto de renda. No caso de exploração de atividades diversificadas, será aplicado o percentual respectivo de cada atividade, né? Por exemplo, se esse contribuinte ele tiver mais de um KNAI, né, ou seja, atividades diferentes, então vão ter que, para cada atividade, vai ser aplicado um percentual diferente, né, para cada atividade. Então, é sempre bom verificar o objeto social desse contribuinte para confirmar os percentuais que deverão ser aplicados para cada atividade, né? Se forem várias atividades, percentuais vão ser distintos. No caso aqui do exemplo que eu coloquei para vocês, do posto oriental, ele tanto revende combustível, revende mercadorias e presta serviço. Então, para cada atividade dessa, deve ser aplicado um percentual diferente, tá? A alíquota do imposto de renda, como eu já falei para vocês, ela vai ser 15%, da mesma forma que o lucro presumido e o lucro real, se exceder 60 mil no trimestre, deverá ser calculado os 10% do adicional, tá? Não muda, da mesma forma do lucro presumido e do lucro real. O valor do adicional, assim como no imposto de renda, assim como no lucro presumido e no lucro real, ele deverá ser recolhido integralmente, não é permitida nenhuma dedução ao valor do adicional, tá? Se o período de apuração for inferior a 3 meses, né, no caso de início de atividades, ele deverá ser considerado para fins de adicional 20 mil multiplicado por o número de meses desse período, tá? Então, também nada diferente do que a gente já viu no caso do lucro presumido, e também no lucro real era dessa forma, né? Era não, é. É permitida a dedução do imposto de renda retido na fonte ou pago do total do imposto devido apurado com base no lucro arbitrado, cujas receitas integram esse cálculo. Mesma forma, a gente viu também lá no lucro real. Se houver imposto de renda retido na fonte, a gente deduz esse imposto devido, né, na sua totalidade. Lá, apurei, imposto de renda a pagar, 10 mil. Se tiver havido imposto de renda retido na fonte de 5 mil, o imposto de renda devido é só 5, né, só a diferença. Aqui eu coloquei um exemplo, tá bem pequenininho aí, mas é aquele mesmo modelo do lucro presumido, tá? Onde a gente parte de uma receita bruta, a essa receita bruta aplica o percentual mais os 20%, tá? Aí ele está com um percentual de 9,6%, considerando que 8% mais os 20%, né? Receita bruta, outro tipo de receita sujeita ao percentual de 38,4%, a gente vai ter o resultado da aplicação de percentuais sobre a receita bruta, vamos adicionar as demais receitas na sua totalidade para chegar à base de cálculo do imposto sobre o lucro arbitrado. O imposto vai ser aplicado à alíquota de 15% mais o adicional. Se houver imposto de renda retido na fonte, esse imposto de renda vai ser deduzido, e aí a gente chega ao imposto de renda a pagar,
tá? Que coloquei só esse modelinho para vocês, mas é o mesmo modelinho lá do exemplo do posto de gasolina e do lucro presumido. Aqui é só para evidenciar a questão da determinação da base de cálculo da contribuição social, mas é aquilo que a gente viu lá no exemplo, né? Essa base de cálculo corresponderá ao somatório dos valores de 12% da receita bruta da venda de mercadorias ou produtos e 32% da receita de prestação de serviços, sem haver o acréscimo de nenhum percentual, tá? Então, perceba que no caso da contribuição social não há diferença na base de cálculo em relação ao lucro presumido. A base de cálculo é o mesmo, tendo em vista que não há acréscimo, como acontece no caso do imposto de renda, tá? Então, mesmo raciocínio do lucro presumido vai se aplicar aqui ao lucro arbitrário. Acrescido de quê? De ganhos de capital na alienação de bens do ativo imobilizado e todas as demais receitas auferidas pelo contribuinte, tá? Mesma coisa que a gente já viu também no lucro presumido. O regime de tributação adotado para o imposto de renda deverá ser o mesmo para a contribuição social. Se é arbitrado para o imposto de renda, também vai ser arbitrado para a contribuição social. Mesma coisinha que a gente viu nos outros regimes de tributação. Não posso adotar um regime de tributação para o imposto de renda e outro para a contribuição social. Um regime adotado para o imposto de renda deverá ser o mesmo para a contribuição social, tá? Não há não pode adotar dois regimes diferentes, né? Vai ter que ser o mesmo. Tá? A contribuição social é a mesma coisa, né? O mesmo modelinho do lucro presumido, porque a gente só vai ter dois percentuais, né? 12% e 32%. Não tem adicional, no caso da contribuição social, e nem tampouco não tem o adicional e vai ter o acréscimo das demais receitas na sua totalidade, tá? E aí a gente chega a CCL apurada, a CCL a pagar. Então, qual a forma de pagamento do lucro arbitrado, depois de terem sido feitos todos esses cálculos, aplicado as alíquotas de imposto de renda de 15%, 10% de adicional, 9% da contribuição social, como é que o contribuinte deve pagar o imposto de renda e a contribuição social? Ela pode optar, não é, em pagar o imposto de renda e a contribuição social apurando trimestralmente, e também pode pagar até em 3 cotas de igual valor, mensal e sucessivas. Então, apurou o primeiro trimestre, 31 de março, tem até o último dia útil do mês de abril para poder efetuar esse pagamento. Pode ser pago o valor total ou ele pode ser pago em até 3 vezes, até 3 cotas mensais e sucessivas, né? E aí, essas cotas seguintes, elas vão ser acrescida de juros, né? Débitos de até 2 mil deverão ser pagos em parcela única, né? Se for superior a 2 mil, pode pagar em até 3 cotas mensais, mas se for até 2 mil, não pode parcelar, né? Deverá ser pago em parcela única. As cotas deverão ser pagas até o último dia útil dos meses subsequentes ao cerramento, não podendo ter valor inferior a 1.000. E as demais cotas, né, a partir da segunda cota, elas serão atualizadas pela Selic, tá? E aí tem que ver quanto é que está esses juros da Selic. A contabilização também vai ser a mesma, né? Envolve um débito em conta de despesa no resultado e uma contrapartida de uma obrigação, né? Um passivo circulante, que é um imposto de renda a pagar. Não difere dos demais regimes de tributação. Sempre vamos ter a contabilização resultado e a contabilização de uma obrigação na conta, ou imposto de renda a pagar, contribuição social a pagar. Os saldos de prejuízos fiscais de períodos anteriores não podem ser utilizados para compensação da base de cálculo na sistemática de opção do lucro arbitrário. Então, diferentemente do lucro presumido e do lucro real, que utilizávamos prejuízos anteriores, aliás,
do lucro real, né? Utilizávamos prejuízos anteriores, poderíamos compensar prejuízos anteriores até aquele limite de 30%, no caso do lucro arbitrado, não vai haver essa compensação. Teve prejuízo, fica com aquele prejuízo daquele mês, não se recolhe o imposto de renda e a contribuição social, mas no mês seguinte, se houver resultado positivo, não pode compensar o prejuízo do período anterior, não é permitido no caso do regime de tributação pelo lucro arbitrado, tá? Nós vimos a hipótese de quando é conhecida a receita bruta, tá? Então, se eu conheço a receita bruta, se o contribuinte conhece a receita bruta, então fica fácil de aplicar os percentuais, porque eu já a entidade, o contribuinte conhece a sua receita bruta, então a gente vai utilizar os mesmos procedimentos do lucro presumido. Mas se ele não conhece a receita bruta, o que é que o fisco determina? O fisco determina que seja aplicado um coeficiente de 1,5 sobre o lucro real referente ao último período em que a pessoa jurídica manteve a escrituração de acordo com as leis comerciais. Então, qual foi o último período, o último trimestre em que ela teve a sua escrituração organizada, correta? O fisco determina que aplique o coeficiente sobre esse lucro real. De 0,12 sobre a soma dos valores do ativo circulante e não circulante, né? Por que isso? Ele não conhece a sua receita bruta, mas aí ele pode ter a última vez em que ele manteve a escrituração correta, organizada, ele apurou o lucro real, então aplica o coeficiente de 1,5. Não tem isso, aplica o coeficiente de 0,12 sobre a soma dos valores do ativo circulante com o não circulante, tá? Que é o realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível, existente no último balanço patrimonial conhecido, tá? Porque não é possível que essa empresa, que esse contribuinte não tenha feito isso uma única vez, né? Então, aplica-se isso sobre o último balanço patrimonial conhecido. Não tem isso, coeficiente de 0,21 sobre o valor do capital, tá? Inclusive correção monetária contabilizada como reserva de capital, constante do último balanço patrimonial conhecido ou registrado no ato de constituição ou alteração da sociedade, porque pelo menos quando se foi constituir a sociedade, lá no Estatuto Social, tem o capital social. Então, se não tem o balanço patrimonial, mas pelo menos os atos de constituição, né, no caso do Estatuto Social, ou alteração da sociedade, se tem o valor do capital, e aí se aplica esse coeficiente de 0,21. 0,15 sobre o valor do patrimônio líquido, constante do último balanço patrimonial conhecido, ou coeficiente de 0,4 sobre as compras de mercadorias efetuadas no último trimestre, coeficiente de 0,4 sobre o valor da soma em cada trimestre dos valores da folha de pagamento dos empregados e das compras de matéria-prima, produtos intermediários e materiais de embalagem, coeficiente de 0,8 sobre o valor devido no trimestre a empregados, coeficiente de 0,9 sobre o valor do aluguel devido no trimestre. Ou, né? Tudo isso aí é ou. Por quê? Porque esses critérios são alternativos e não cumulativos, né? Eu não vou aplicar coeficiente de 0,4 sobre a folha de pagamento, né, devido em cada trimestre, mais o valor devido no trimestre aos empregados, mais o valor devido ao aluguel, devido de aluguel no trimestre, né? Esses critérios são alternativos e não cumulativos. E esse lucro arbitrado, esses coeficientes, eles só serão aplicados quando não se conhece a receita bruta, tá? Na hipótese de se conhecer a receita bruta, vamos fazer de acordo com o lucro presumido, de acordo com o que a gente viu no cálculo do lucro presumido, né, do imposto de renda e da contribuição social, com base no regime de tributação lucro presumido. Não se conhece a receita bruta, vamos aplicar um desses coeficientes. Qual é a última informação que tem? Qual é o último balanço patrimonial conhecido? Então,
vamos aplicar algum desses coeficientes, tá? São 8, né? 8 coeficientes que o regulamento do imposto de renda, ele 8 alternativas, né? Que o regulamento do imposto de renda apresenta para o caso do contribuinte não conhecer nem a sua receita bruta. Então, existem essas 8 alternativas para que ele faça o cálculo do imposto de renda e da contribuição social com base no lucro arbitrado. Ok, babies? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Ok. Então, essa matéria, né, o lucro arbitrado, é bem rápida aqui para a gente, porque, como vocês viram, né, não se diferencia muita coisa do que a gente já estudou em relação ao lucro presumido, tá? Então, eu vou disponibilizar esses slides, tá, lá no AVA. Próxima aula, a gente faz uma atividade referente ao lucro arbitrado, né, aquelas atividadezinhas que eu costumo disponibilizar para vocês fazerem no horário da aula. Na aula seguinte, a gente corrige, tira as dúvidas que houver, e se não houver nenhuma dúvida, a gente parte para o PIS e COFINS, tá? A gente inicia o PIS e COFINS, ok? Vou interromper aqui a gravação e o compartilhamento para fazer a chamada. Não saiam, por favor.